Olá, meus alunos, de volta, mais uma aula agora, dentro do contexto da análise combinatória, essa unidade, e hoje a gente vai ver o princípio fundamental da contagem. Lembrando que no tópico anterior estudamos fatorial, dentro em breve vocês vão ver a utilização do fatorial aí dentro da análise combinatória. Mas hoje nós vamos passar por alguns tópicos, dentre estes. Primeiro, o princípio aditivo. Segundo, princípio multiplicativo, também chamado princípio fundamental da contagem, o tema da aula. Vamos ver. Terceiro, diagrama da árvore. E, como quarto, a gente deixa os exemplos. Então é isso que vai ter a aula de hoje. E é isso que vocês vão ver. Então vamos lá, vamos para a nossa aula. Começando com o princípio aditivo, tá? O que vocês têm que dar bastante atenção nesse princípio? É o uso do conectivo OU. Ele vai ajudar vocês. Vamos por um exemplo aqui que vocês vão entender bem o que eu quis dizer. Sejam 5 livros distintos de matemática, M1, M2, M3 até o livro M5, e 3 livros distintos de português, P1 até P3. De quantas maneiras podemos selecionar um livro? Bem, na escolha de um livro, eu vou estar escolhendo um livro de matemática ou um livro de português, né? Minha escolha se resume a um livro de matemática ou um livro de português. Bem, olha o uso do conectivo que eu estou falando, que você tem que dar atenção. Quando você usa esse conectivo ou, você está trabalhando dentro do princípio aditivo. O exemplo de baixo eu vou deixar para o próximo exemplo, que aí vocês vão ver a utilização do princípio conectivo E, que é o princípio multiplicativo. Então vamos para o exemplo A, que é o exemplo do princípio aditivo. Então, eu dividi em conjuntos as escolhas do conjunto M, que é o conjunto de livros de matemática. Eu tenho quais elementos? O livro M1, M2 até M5. E aqui o conjunto P, o conjunto das escolhas dos livros de português, P1 até P3. Enfim, uma coisa importante você notar é que esses conjuntos, eles são disjuntos. O que isso significa? Não existe interseção entre eles, não tem nenhum elemento aqui comum. E isso é muito importante no princípio aditivo, né? Porque se tivesse elemento comum, aí a gente ia ter um probleminha de uma subtração aí da interseção. Mas não tem interseção. Então, o princípio aditivo vai ser tranquilo. Outra coisa, já que podemos estar deduzindo, é que eu vou estar trabalhando com o número de elementos do conjunto união. Conjunto união M, união P. Lembrando que quando a gente está dentro dessa aula aqui de união de conjuntos, a gente vê que o que é a definição de união de conjunto? Elementos que pertencem a um conjunto A ou a um conjunto B. Portanto, é o uso do conectivo OU. Então, como é dado então a quantidade de elementos de A união B? Somando a quantidade de elementos do conjunto M com a quantidade de elementos do conjunto P. E acabou o exercício. 5 mais 3. Eu tenho então 8 maneiras de escolher um livro de matemática ou português, né? Lembrando que eu vou escolher um livro aí. Enfim, então, uma definição aqui sobre o princípio aditivo que vai auxiliar vocês. Se A e B são dois conjuntos disjuntos, falamos aí, interseção entre conjuntos vazio, então significa que eles são disjuntos. Com respectivamente F e T elementos. O que isso quer dizer? Conjunto A com F elementos e conjunto B com T elementos. Então a união com B possuirá F mais T elementos. Ou seja, você vai pegar, para determinar quantos elementos tem a união B, você vai pegar a quantidade de elementos do conjunto A mais a quantidade de elementos do conjunto B. Então isso é o princípio aditivo, conectivo OU, sempre dê atenção a isso. Bom, o nosso segundo exemplo, né, tópico B aqui, ele já vai retratar diferente. Eu quero agora escolher 2 livros, não igual exemplo, eu quero apenas um, mas sim 2 livros, sendo um de matemática e outro de português. Esse conectivo E aqui, ó, gente, ele já te implica que vai ser um princípio multiplicativo.
Bem, deixei aqui em diagrama para que vocês percebam bem. O primeiro aqui são as escolhas dos livros que eu tenho de matemática e o segundo escolhas dos livros de português. Mas note que para cada essa etapa, minha primeira etapa, vou chamar de escolher o livro de matemática. Ao escolher um livro de matemática, minha segunda etapa vai ser escolher o segundo livro, que é o livro de português. Perceba que eu tenho 5 escolhas aqui de livro de matemática. Ao escolher, vamos escolher o livro M1. Já está feita a escolha. Livro M1. Para cada escolha aqui, então, para o meu M1, eu ainda vou ter outras 3 escolhas. Eu posso pegar o M1 e o P1, M1 e o P2, M1 e P3. Então, para cada elemento dessa primeira etapa, me abre mais 3 elementos da segunda etapa. Então, o que você tem que notar? Primeiro, eventos de 2 etapas sucessivas, sequência, e independentes. A escolha do meu livro de matemática, não importa qual livro eu escolha, aqui, não vai atrapalhar nada na escolha do livro de português. Tipo, eu posso escolher o livro de matemática 2, e o P1, o P2 e o P3. Não vai estar nada atrelado aqui. Ah, porque você pegou de matemática 2, você tem que pegar o de matemática 3. Isso é independente, eventos independentes. Tá? Interseção, eles são disjuntos também. O número de possibilidades na primeira etapa é 4. Desculpa, tá errado isso aqui. É 5, né? Um erro aqui na apresentação. O número de elementos da minha primeira etapa de escolha é 5. E uma coisa interessante, para cada possibilidade da minha primeira etapa, para cada um desses 4 livros, na segunda etapa eu vou ter 3 possibilidades. Então, para cada possibilidade da primeira etapa, o número de possibilidades na segunda etapa é 3. Diante disso, o número total de possibilidades do evento ocorrer é dado pela multiplicação de 5 por 3. 5 vezes 3, 15 maneiras eu tenho então de escolher um livro de matemática e um livro de português. Princípio multiplicativo, multiplica, né? Multiplicativo, multiplicação, e você vai sempre estar percebendo certinho isso através do conectivo E, né? Ele vai te auxiliar muito aí para saber se você está usando o princípio multiplicativo ou o princípio aditivo, tá bom, gente? Mas agora adentramos no principal da nossa aula, né? O princípio fundamental da contagem, que é o princípio da multiplicação, multiplicativo. Eu peguei aqui um exemplo para vocês terem uma ideia certinho do que é esse princípio. Uma pessoa quer viajar de Recife a Porto Alegre, passando por São Paulo. Um passeio, que coisa boa, né? Só que saindo do Nordeste, indo para o Sul do nosso país, mas ele quer passar no Sudeste, lá em São Paulo, né? Olha que coisa legal. De Recife para São Paulo, sabendo que há 5 roteiros diferentes para chegar a São Paulo partindo de Recife. Então, de Recife para São Paulo, ele tem 5 escolhas de caminho. E tem 4 roteiros diferentes para chegar a Porto Alegre partindo de São Paulo. Então, ele vai sair de Recife para São Paulo, tem 5 escolhas. E depois, de São Paulo para Porto Alegre, ele vai ter mais 4 escolhas. E o que nós queremos saber? O que o nosso viajante quer saber? De quantas maneiras possíveis essa pessoa poderá viajar lá de Recife para Porto Alegre. Bom, vamos lá, vamos descobrir, né? Então, resumindo o nosso exercício, quero ir de Recife para Porto Alegre, mas antes quero passar em São Paulo. Aí de São Paulo eu vou subir para Porto Alegre. Enfim, dentro do princípio fundamental da contagem, algo que lhe auxilia muito é a utilização do diagrama da árvore quando você não entende o exercício. Então aqui eu vou dar um resuminho e depois vamos ver certinho o diagrama da árvore. Está aqui as cidades que ele vai estar aí. Recife para São Paulo, São Paulo para Porto Alegre. De Recife para São Paulo, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 escolhas de caminhos. Caminho 1, caminho 2, caminho 3, caminho 4, caminho 5. Tá? Então, na primeira etapa de 5 escolhas. Feita essa escolha, ele vai para Porto Alegre. Então, do caminho 1, da etapa 1, fez escolha. E agora a gente vai analisar de São Paulo para Porto Alegre, que tem mais 1, 2, 3, 4 caminhos, sendo caminho A, B, C, D. Então, para cada escolha de um caminho aqui, ele abre 4 escolhas de outro caminho de São Paulo para Porto Alegre. Lembrando que a escolha aqui
não está dependendo da outra escolha, né? Então são eventos independentes, né? Tipo, eu posso ir para o caminho 2 e tanto faz o caminho depois que eu vou pegar para São Paulo e Porto Alegre, não vai atrapalhar, uma etapa independente da outra. Bem, então vamos ver isso no diagrama de Abra. Aqui estão as cidades que eu quero passar: Recife, São Paulo e Porto Alegre. Vamos sair de Recife para São Paulo. Olha só, quantas escolhas eu tenho? 1, 2, 3, 4 e o caminho 5. Suponha que o nosso amigo tenha feito a escolha do caminho 1. Agora ele vai de São Paulo para Porto Alegre. E quantas escolhas de caminhos ele vai ter? Agora ele tem 4 escolhas: caminho A, B, C, D. Esse é o diagrama da Abra. O diagrama da Abra a gente abre tudo aqui, tá, gente? Mas, pelo tempo aqui de montagem da aula também, isso aqui já te dá a ideia que é o importante, tá bom? Então você monta os caminhos agora do nosso viajante. Nosso viajante vai do caminho 1, se ele escolher o primeiro caminho 1, depois ele pode escolher o A, o B, o C e o D. Ele podia ter feito a escolha do 2, ali seria 2 com A, B, C, D. E assim até o 5. 5 também ele poderia escolher o caminho A, B, C, D. E aqui vai estar todas as possibilidades de caminhos de Recife para Porto Alegre. Então, evento composto de 2 etapas sucessivas e independentes. O número de possibilidades na primeira etapa é 5. E para cada possibilidade da primeira etapa, o número de possibilidades da segunda etapa é 4. E então o número de possibilidades do evento ocorrer é dado por 5 vezes 4. 20 possibilidades que o nosso amigo tem aí para estar fazendo a viagem dele de acordo com o que foi dado. Então vamos para a definição do princípio da multiplicação, também chamado de PFC, princípio fundamental da contagem. Se o evento é composto de 2 etapas sucessivas e independentes, de tal maneira que o número de possibilidades na primeira etapa é n, e para cada possibilidade da primeira etapa o número de possibilidades na segunda etapa é n, então o número total de possibilidades do evento ocorrer é dado pelo produto de m vezes n, que já é o que a gente vinha trabalhando assim nesses exemplos anteriores, né? A gente vê lá a quantidade de possibilidades na primeira etapa, da segunda etapa multiplica, sempre observando que são etapas sucessivas e independentes. Aqui a gente finaliza nossa aula com um exemplo, tá? Um exemplo bom, exemplo refeição. Não estou gravando agora essa aula no horário do almoço, chegando já. Eu estou até fome aqui de imaginar. Em um restaurante há 2 tipos de salada, 3 tipos de pratos quentes e 2 tipos de sobremesa. Aí, quantas possibilidades teremos para fazer uma refeição com uma salada, um prato quente, conectivo e uma sobremesa? Vamos lá? Então vamos escolher agora a salada. Tenho escolha, posso escolher salada 1 ou salada 2. Quero ir na salada 2. Isso me abre agora a escolha dos pratos quentes. Prato quente 1, 2 ou 3, né? Quero o prato 3, prato quente 3. Então, salada 2, prato quente 3, tá aí. Agora eu vou escolher minha sobremesa. Chamei de L, a ideia de lanche, para não confundir com S de salada. E para a salada 2, para o prato 3, agora eu tenho 3 escolhas ainda de lanches. Então o que isso me dá? Dentro do que nós estudamos. Primeira etapa, 2 escolhas. Segunda etapa, 3 escolhas. E para essas etapas aqui ainda me sobra 3 escolhas de lanche. 2 vezes 3 vezes 3. 18 possibilidades de eu montar meu prato aí nessa refeição. Pessoal, foi essa a aula. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas, aprendido aí o princípio fundamental da contagem. Lembrando que nós trabalhamos aí com o princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem, e também vimos o princípio aditivo. Esse aí é o diagrama de árvores, como está apresentado nesse exemplo, né? Você abre todinho ele também. Lá para o S1 você teria P1, P2, P3. Aí para cada P1, P3 você ainda teria L1, L2, L3, tá? Você abriria isso. E aí a ideia de diagrama da árvore, você vai abrindo tanto que vai virando um monte de galinhos, né? Aí deu o nome de diagrama de árvore. Obrigado pela aula. Novamente peço desculpa pelo áudio, né? Esse áudio do meu notebook tem um chiadinho aí, é como se fosse uma cachoeira. Penso que é uma cachoeira que vai deixar seu estudo mais agradável. Obrigado, pessoal, e até a próxima aula.